Evangelho segundo Tomé, Logia 67, causa primária. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Disse Jesus: todo aquele que conhece o todo, mas não conhece a si próprio, a este falta tudo. Este ensinamento de Jesus é muito parecido com outro transcrito nos evangelhos canônicos, além de ser uma máxima filosófica. Já na antiguidade, um filósofo afirmava: conhece-te a ti mesmo. Todo aquele que conhece o todo. O ser humano aprofunda os conhecimentos nas coisas materiais. Descobre o funcionamento do corpo físico, remove montanhas ou as atravessa, constrói espigões que permanecem eretos, desvenda alguns segredos do universo. Apesar de todo este conhecimento, existe a fatalidade, ou seja, acontecimentos aos quais o ser humano não sabe atribuir a origem. A cada nova descoberta, o ser humano imagina que chegou no âmago do assunto. Esta ideia dura até que nova descoberta ponha mais elementos no assunto e aquilo que era verdade absoluta acaba se transformando em uma verdade relativa. A Terra já foi plana, com bordas das quais se caía para o vazio, e já foi o centro do universo, em torno da qual outros astros, como o próprio Sol, giravam. As doenças tinham causas diversas, até que se descobriu o mundo microscópio das bactérias, vírus e etc. Hoje, começa-se a compreender que estes micróbios atacam não somente por acaso, mas que existe uma propensão a determinadas doenças já traçadas no DNA. Sempre que a ciência consegue comprovar o funcionamento de determinadas coisas, logo depois, novas descobertas provam que aquilo que se descobriu ainda não era a verdade absoluta. Além disto, muitas vezes, as descobertas não produzem o efeito esperado, pois para tudo que existe materialmente há uma causa primária. Pergunta 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Livro dos Espíritos. O ser humano não busca a causa primária além das próprias coisas materiais. Atribui esta causa ao próprio elemento. No entanto, sempre fica a pergunta: como o efeito surgiu pela primeira vez? O cálcio ajuda na formação dos ossos, mas o que causou este efeito primariamente? Pergunta 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria? Isto é, ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. Livro dos Espíritos. O ser humano pesquisa todos os causadores das doenças, vírus, bactérias, etc. Quando os conhece, consegue desenvolver remédios que os combatem, eliminando com a doença. No entanto, o remédio tem 100% de eficácia, ou seja, cura todas as pessoas que estão acometidas do mesmo mal? Quando o efeito não é o mesmo estudado, o ser humano atribui este resultado diferente ao acaso, sorte, azar, e nunca imaginou que estas doenças, vírus, bactérias não são inteligentes. Nada existe no universo por acaso, e sempre ocorre o equilíbrio perfeito entre tudo. Pergunta 9.
onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Livro dos Espíritos. Apenas quem possui a inteligência suprema do universo pode ser a causa primária de todas as coisas, para que o equilíbrio universal se mantenha. Sempre que o homem busca ser a causa primária das coisas, acontece o desequilíbrio. É por este motivo que a resposta da espiritualidade a Kardec sobre o que é Deus foi: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A resposta é bem clara. Deus é causa primeira de todas as coisas porque possui a inteligência suprema do universo. É Ele que causa as coisas do universo, mas sempre baseado nos seus atributos, ou seja, justiça perfeita e amor sublime. A causa, sendo comandada por estes atributos, mantém o equilíbrio do universo. Quando se fala em causa primeira das coisas, alguns seres humanos já aceitam que Deus o seja, mas somente nos outros elementos universais: mineral, líquido, gasoso e vegetal. Para ele, ser humano, não aceita esta verdade, pois se considera inteligente, ou seja, com capacidade para governar as coisas em sua vida. O ser humano imagina que pode controlar a natureza, as doenças, o destino. No entanto, sempre acontecem as fatalidades, ou seja, efeitos contrários ao que ele quis ou planejou. Apesar disto, não se rende às evidências e busca a causa primeira das coisas nele mesmo. Se o ser humano pudesse realmente ser o causador dos acontecimentos, o destino de cada um seria apenas o que ele projetasse. Não existiriam mais tragédias, não aconteceriam mais desastres, nem acontecimentos contrários aos seus desejos. Na verdade, o comandante de todas as coisas do universo é Deus. O homem não possui o conhecimento suficiente das essências universais para que possa causar acontecimentos sem quebrar o equilíbrio, justiça universal. É preciso que o Pai dirija os seus atos para que ele não utilize seus conceitos para ferir quem não merece, mas não conhece a si próprio. O espírito não chegou a esta consciência porque não conhece a si próprio. Imagine-se como um corpo vestido, ser humano, e que o mundo material é autônomo do desejo do Pai. Para que ele conheça o universo, é preciso, primeiro, que ele se reconheça como espírito. Pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Livro dos Espíritos. Deus não permite que o ser humano tenha comprovações das verdades universais, porque assim a sua prova não seria executada corretamente. Um dos objetivos da encarnação é comprovar a fé que o espírito tem no Pai. Para isto, ele tem que crer sem ver, ou seja, confiar e entregar-se ao Pai sem comprovações materiais. Exigir de Deus estas comprovações é subordiná-lo ao Espírito, satisfazer a individualidade de cada um, quando a evolução espiritual se dá pela perda desta individualidade. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho,
seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Livro dos Espíritos, pergunta 19. Somente o Espírito, aquele que não possui conceitos ou individualidades a serem satisfeitos, pode entregar o comando de sua vida nas mãos de Deus e aceitar uma existência, vida material, destinada a servir de instrumento para que o equilíbrio universal, justiça, se mantenha. Pergunta 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Livro dos Espíritos. Reconheça-se como espírito e o todo lhe será revelado.